foco, botar no papel. Porque quando fica tudo muito na cabeça, a gente se testa, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo e não faz nada. A partir do momento que você coloca assim no papel, você acaba tendo... você mensura, né? Na verdade, tudo que você precisa fazer é muito mais fácil. Né? Legal. Obrigado. Vocês três aí, o que vocês discutiram? Como advogado, a gente costuma pensar para resolver o problema do cliente e tem pouco tempo para resolver os seus próprios problemas, principalmente quando se trata na questão da então é necessário uma certa disciplina para que você possa parar para pensar a sua profissão, pensar as metas que você pretende atingir no seu escritório com ousadia. A ousadia seria o fato de você colocar no papel, sim, mas se propor a pensar em métodos de realização daquilo que você pensou. Senão fica muito empírico, muito no mundo das ideias, você não consegue chegar no ponto, no caso dos 5% se transforma em 40% e se realiza. E tem uma coisa também, né? A nossa percepção ela é muito pequena. A gente tem 30% de percepção do presente, 70% com memórias associativas, que isso é transformado num processo cognitivo e faz você ter uma percepção limitada. Ou seja, nem tudo que a gente pensa que deve mudar é o que de fato o meio pede para que a gente mude. Então a gente vira um achismo universal e esse achismo passa a ser o nosso próprio universo. Quando se trata de pessoas, se você não alinha todo mundo com o pensamento e você não foca todo mundo na mesma direção, e se você não dá feedbacks para essas pessoas e elas não têm feedback de outras pessoas, elas vivem limitadas no próprio universo. Ou seja, continuam fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito todos os dias, alcançando os mesmos resultados todos os dias. 80% das pessoas dentro de uma organização fazem só a obrigação quando fazem. Porque o tempo inteiro existe um inconsciente coletivo que fala para ela que ela tem que fazer aquilo daquele jeito, daquela forma, e ela não consegue sair dali, se deslimitar. Ela vive naquele universo. Quando a gente trabalha primeiro pensar, a maior dificuldade de tudo é a primeira. Porque se a gente muda a maneira da gente pensar, a gente consegue ousar mais e a gente consegue realizar mais. Eu trocaria a palavra pensar pela palavra sentir. Nas organizações, as tomadas de decisão geralmente são todas em cima de números. E o que faz de fato algo realizar é o sentido daquilo. Você tem uma meta para bater. Por exemplo, numa empresa, um vendedor tem uma meta para bater, um advogado pode criar a própria meta. Por exemplo, meta comercial. Quando ele sente que aquilo faz um sentido, ele muda a maneira de pensar. E ele passa a ousar mais e logo vai realizar muito mais. Dos três, o mais difícil é o primeiro. Mas a gente vai ver isso aqui na palestra. Vocês duas, o que vocês Exatamente isso que você acabou de falar. Eu acho que hoje, com o mundo rico de tecnologia, a mensagem já vem pronta e você acaba aceitando aquilo. Você não para para pensar. Eu acho que você tem que realmente pensar. Pensar o que você acha. E não aceitar o que é imposto. Hoje as pessoas são muito assim. Né? Já vem a informação pronta, é a preguiça de pensar. Já vem aquela, será que é verdade? Será que não é? Já acredita naquilo, é uma fila, né? Tem aquela pessoa ali, pra onde ela está indo? Não sei, mas como está indo, eu vou também. Acho muito isso que está acontecendo hoje em dia. E dentro das empresas mais ainda, a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Exatamente. E tem um ponto que entra uma palavra chamada desengajamento, que a pessoa vai para a empresa só com o corpo, a cabeça fica em outro lugar. Então, ela chega com o corpo e entra no piloto automático da vida. E se aquilo não tem sentido, ela passa a pensar todo dia a mesma coisa. E ela passa a não usar. Como consequência, ela não realiza. Os resultados continuam da mesma forma. 80% das pessoas são assim. Você vê uma pergunta que eu vou pro Google. É mais fácil, né? Mas antes do Google, eu falo o seguinte, a tecnologia é o final do processo. Primeiro é a sabedoria. Você pode ter todas as informações do mundo. Se você não tem sabedoria para usar, você não é uma pessoa inovadora. A base é a sabedoria. Tanto que tem uma frase que eu adoro, que eu coloquei lá na empresa, que o Steve Jobs fala assim: eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Porque se você entende filosoficamente determinado conceito, você inova. Mas a base é o sentir. Porque se você só pensa, você racionaliza. E se você racionaliza, você cria conflito. Se você sente o que você está pensando,
Você age porque de fato aquilo tem um propósito, tem um sentido. E é exatamente isso que a gente vai ver no decorrer da palestra. Vocês pensaram juntos aqui? Ah, chegou agora? Vocês dois falaram o quê? Fecharam o negócio? Eu, no meu caso, eu não estou advogando no momento. Minha empresa foi minha do pai. Então, agora estou querendo. Eu estou justamente nos 80%. A minha vida está nos 80%. Eu vou, trabalho, vou para casa, ponto final. Só que agora cansei. Estou justamente tentando entrar nos 20%. E a questão de pensar, no meu caso, eu sou extremamente racional. Então eu penso muito, analiso muito, só que na hora de dar o passo é que não sai. Então deixa eu te contar uma história. Eu tenho uma empresa que é esse stand aqui, é Status, a gente faz treinamentos vivenciais. Teve uma vez que foi um garoto que é militar e ele é oficial da Marinha. E até alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, ser oficial da Marinha, socialmente, era como se você estivesse no topo da pirâmide. Alguns anos atrás era assim. Há 30 anos atrás era o professor. O cara que era professor olhava, o cara é o topo da pirâmide. Só que ele tinha isso na cabeça até os dias de hoje. E aí ele chegava no lugar e o discurso dele é assim, pô, eu fui num hotel, e aí o cara do hotel me tratou mal e ele ganha menos do que eu. Cara, eu não me conformo com isso. O cara está me tratando mal e ganha menos do que eu, que absurdo. O sentido do pensar e do racionalizar é o sentido do ter. Eu sempre vou pensar e racionalizar pensando em ter alguma coisa. A gente fez uma dinâmica com ele no curso, que ele chorou. Cara, eu nunca imaginava que ele fosse chorar tanto, mas assim, ele não chorou igual criança, ele chorou como eu nunca vi ninguém chorar na vida. Porque pela primeira vez na vida ele virou pra gente e falou assim, Diogo, pela primeira vez eu senti alguma coisa. E a minha vida mudou completamente. Porque quando eu olho para as pessoas, eu penso no que elas são. E eu passo a pensar no que eu sou. E aí você entra numa lógica universal, que a gente inverte. A lógica universal é o ser, fazer e ter. A gente inverteu isso. A gente busca o ter, fazendo qualquer coisa e deixando de ser eu mesmo. 80% está aqui. Se você busca o ter, eu dou muita palestra de faculdade, e é engraçadíssimo, né? Porque a faculdade de Direito, eu dou vários cursos, mas de Direito, eu chego no auditório de 300 pessoas e falo assim, quem quer fazer concurso público? 95% levanta o braço. Cara, é um condicionamento, porque a pessoa não quer fazer concurso para ser juiz, para ser delegado, não. A pessoa quer fazer um concurso para ter um salário, uma estabilidade. Fazendo o quê? Qualquer coisa. Aí passa. Tive uma namorada que trabalha no TRT. Ela pediu transferências para 3 estados e nada mudou na vida dela. O trabalho era o mesmo. Ela trabalhava como analista, carimbando processo, com o mesmo trabalho de técnico, sendo que ela já tinha estudado fora do Brasil, várias publicações e artigos, ela se sentia desvalorizada, ela se sentia inútil. E ela não era ela mesma, ganhando bem, tendo estabilidade e infeliz. Quando ela mudou a percepção dela e ela viu que ela precisava sentir de fato o que ela estava fazendo, ela passou a ser uma pessoa forte. Como consequência, ela passou a fazer melhor o trabalho. O mesmo trabalho de um jeito diferente. E como consequência, ela passou a ter em abundância. Então a ordem se inverte a partir do momento da racionalidade. E soltar a racionalidade não é fácil. Por que não é fácil soltar a racionalidade? Porque a mente que foi feita para o corpo físico ficar vivo, ela passou para a psique. A mente que era só para o teu corpo físico ficar vivo, ela passou para a psique. Então a mente, ela termina atrelando a tua sobrevivência física a um pensamento. Isso significa que dentro disso entram o ego, a vaidade e o orgulho para uma tomada de decisão. Pronto, a gente fica preso, entra o medo junto, pronto, não saiu do lugar. A maioria das tomadas de decisão, principalmente no mundo corporativo, são tomadas pelo princípio da racionalidade. O que gera o princípio da racionalidade?
Você olha números e fala, aqui eu tenho mais certeza. Tudo bem, mas também pode dar errado, porque toda decisão tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. E quando você bota o sentir nisso daí, você muda completamente o teu foco. Porque quando você sente, você é você mesmo. E você passa a fazer alguma coisa que tem sentido, porque você está fazendo pelo teu eu. E como consequência, você tem abundância. Porque se eu tenho algo que eu mesmo fiz sendo eu mesmo, é muito mais fácil de eu pensar, ousar e realizar. Tudo bem para esse início de palestra? Vocês podem interromper o tempo inteiro. Eu adoro ficar nesse plenarinho, porque lá no grande a gente vai falando com as pessoas e parece que a gente está falando para si mesmo, né? Aqui a gente tem um maior entretenimento, uma maior troca. Então fiquem à vontade para poder a gente falar durante a palestra. É só levantar o dedo e a gente vai tocando, tá? Vamos seguir então esse bate-papo e a gente vai começar vendo os assuntos que a gente vai tratar nessa palestra. Nossa agenda de hoje é como que a gente faz para selecionar pessoas. Eu vou falar um método aqui simples, dinâmico, que vocês vão ficar de boca aberta como que é fácil selecionar um bom profissional. Segundo, como fidelizar pessoas nesse mundo tão competitivo onde um estagiário troca de um escritório para o outro por R$15 de diferença na bolsa. O que você vai fazer no outro estágio? Não sei, mas eu estou indo para lá porque estão me dando R$15 a mais. A dificuldade que a gente tem de fidelizar bons profissionais, a gente vai falar sobre isso aqui. Terceiro, como melhorar o desempenho de uma equipe. De fato, as pessoas fazem total diferença. E é difícil você ter um espírito de liderança dentro de uma equipe. Trataria? Será que se você estivesse do outro lado, você olhando para você mesmo, você contrataria você mesmo? Onde eu quero chegar? Se vocês tiverem um papel, vale muito a pena aí vocês fazerem esse exercício. Eu trouxe 10 comportamentos, que são comportamentos usados inclusive pelo Sebrae, como comportamentos empreendedores. A gente não vai ter tempo de discutir cada um desses comportamentos, a gente não vai ter tempo disso. A gente vai falar por alto esses comportamentos. Mas vale a pena vocês fazerem uma reflexão de vocês mesmos. Porque assim, a gente cobra tanto do outro, tanto do outro, tanto do outro, e às vezes a gente não tem tempo para se avaliar. E eu falei aqui que a primeira palavra e a palavra mais difícil é o pensar. E se a gente não para na vida para pensar sobre o nosso trabalho, sobre o nosso desenvolvimento, como que vai ser o nosso resultado? Fernando, posso te pedir um favor? Minha voz já está quase acabando com esse ar. Vê se tem alguém aqui no stand de estágio. Pede, por favor, para diminuir o ar. Agora já está mais uma vez, vou descer lá. Obrigado. Então, primeira característica, eu quero que vocês coloquem nesse parêntese notas de 1 a 10. Aí vocês colocam para vocês, não é para dividir com ninguém não, só para vocês se avaliarem e verem se vocês de fato se contratariam. A gente às vezes cobra muito do outro e se cobra tanto, que às vezes isso impede a gente de ter um relacionamento melhor no ambiente de trabalho. Então vamos avaliar aqui como é que estão os nossos comportamentos. Primeiro, busca de oportunidades e iniciativa. Coloca de 1 a 10 o quanto que você está buscando aí a tua novas oportunidades e iniciativas. É legal que todos façam esse exercício, façam colaboração aí, se vocês puderem anotar aí no papel, não é para dividir as pessoas não, é para vocês de fato se autoavaliarem, vai ser muito importante isso daqui. Quem puder emprestar um ao outro aí, o papel, caneta, vai ser bem importante isso para vocês, tá? Busca de oportunidades e iniciativas. Se você trabalha em um lugar, você está buscando oportunidades porque você não sabe o dia de amanhã. Você almoça com outras pessoas, você faz network, você troca. Se você é um advogado que tem o próprio escritório, quanto que você busca de oportunidade de fato? Quanto que você tem iniciativa? Quanto que de fato às vezes a gente fica reclamando das coisas que não vêm, colocando culpa em terceiros, ou colocando culpa no meio, ou o mercado está ruim, os honorários estão baixos, a justiça é lenta, isso tudo a gente já sabe. De fato, se a gente não sair de casa preparado para isso, a gente tem que mudar de profissão, isso tudo a gente já sabe. Foi feita uma pesquisa a nível nacional e a gente constatou que essas características são comuns a nível Brasil, não é só no Rio de Janeiro. Brasil inteiro, todo mundo reclama da lentidão da justiça, todo mundo reclama da dificuldade de captação de clientes, o mercado hipercompetitivo, todo mundo reclama dos baixos honorários, mas se de fato a gente não quer mudar de profissão, a gente tem que melhorar os nossos resultados em cima daquilo que a gente tem. Então, quanto de fato você busca de oportunidade e busca de iniciativa? Porque se tua rede de relacionamento, se tua rede de network continua a mesma e a gente pensando da mesma forma, provavelmente os resultados vão ser os mesmos por anos. Se a gente não troca de lugar para poder mudar o nosso relacionamento,
tendo uma nova iniciativa, uma nova oportunidade, onde de fato a gente quer chegar? Ah, mas eu almejo atender pessoas de determinada classe social. Ok, você está frequentando os mesmos lugares que essas pessoas e você marca almoços com essas pessoas, você conversa com essas pessoas. Pessoas não são inacessíveis, intocáveis. Ah, mas é outro padrão social. Tudo bem, você não precisa mudar o padrão social, mas entende aonde que ela vai. Busca a oportunidade, busca a iniciativa. Obrigado. Segundo, como é que é a tua persuasão e a tua rede de contatos? Tem gente que tem uma multiplicidade de contatos, 5 mil amigos no Facebook. Você olha e fala assim, pô, esse cara aqui é dono daquela empresa tal, esse outro aqui é ricaço, pô, esse outro aqui é super influente. Tudo bem, e como que você está explorando isso? Como é que é a tua capacidade de persuadir? Persuadir não é convencer. Persuadir é levar as pessoas a um sentimento emocional, onde de fato elas sintam a necessidade sua como profissional. A gente é assim. Se você entra numa loja e a pessoa de fato faz com que você se encante por aquela calça, por aquela camisa, e você se emociona, você contrata a pessoa. Ou seja, você compra. O que de fato você tem que faz as pessoas serem persuadidas? Ou seja, qual é o teu nível de desenvolvimento intelectual? Como é que você mostra para as pessoas, como é que você é visível na tua rede de contatos? As pessoas te veem como advogado ou especialista em determinado assunto, determinada área? Você é referência em quê? Qual é a tua postura frente a essas pessoas? Como que você se mostra visível? Bota de 1 a 10 aí. Terceiro, independência e autoconfiança. Qual é o teu nível de independência profissional? Será que você tem as rédeas da tua carreira na tua mão? Será que você depende de clientes? Será que você depende de outras pessoas? Porque quando se fala em nível de independência, é chegar num ponto X, onde você escolhe de fato o cliente que você quer atender. Porque eu falo para vocês o seguinte, aquela maior oportunidade... Eu não estou com o celular, não. Será que alguém não abriu? Deixa eu... Ah, não, beleza. Não, tranquilo, só para saber. Então, o nível de independência. A gente chega às vezes em determinado ponto da nossa carreira, onde atender determinados tipos de clientes é problema. É problema. Hoje, cada vez mais eu olho para isso. Eu falo assim, olha só, tudo bem. Não é pelo dinheiro. Tá, tudo bem. Mas não é pelo trabalho. Então, para que eu atendo? Ou é pelo teu prazer de trabalhar, que é o fazer, sendo você mesmo, ou, de alguma forma, é pelo ter, fazendo alguma coisa que te dê prazer e sendo você mesmo. Porque se não tiver esse equilíbrio, para que trabalhar? Para dizer que tem? Para que trabalhar? Para dizer que está fazendo? Porque se de fato a gente não consegue priorizar os principais clientes e a gente não tem prazer com isso, não trabalha. Espera uma oportunidade que vai ter uma oportunidade que você vai trabalhar e vai desenvolver isso. Porque quando a gente trabalha a nossa independência, a nossa autoconfiança, e a gente sendo autoconfiante, as coisas vêm a nosso favor. A maior dificuldade do advogado é trabalhar a autoconfiança. Qualquer carreira. Um médico quando está começando, um dentista quando está começando, um advogado quando está começando, ou um advogado que está fazendo uma transição, a autoconfiança. Quantas vezes atendi pessoas, Diogo, eu estou fazendo uma transição na minha carreira, a autoconfiança vai lá embaixo. Quantas pessoas que eu atendi para passar em concurso, que estavam estudando há anos, autoconfiança lá embaixo. Quanto mais autoconfiante a gente fica, mais o nosso nível de dependência cresce. É igual no relacionamento afetivo. Quando você está muito autoconfiante, quando você demonstra seus pontos fortes, quando você está... vou te ver, né? Quando a gente está muito bem centrado naquilo que a gente está fazendo, a gente de fato, a gente atrai a outra pessoa. Por quê? Porque a gente é independente. E da mesma forma o escritório de advocacia. Quando o escritório é muito forte, em qualquer área profissional, poxa, aquele profissional, vou ter que contratar ele pagando mais, mas pô, ele vai me gerar um resultado tamanho que cada centavo que eu investir, se a gente faz assim com o médico, por que a gente vai fazer assim com o direito? Mas de fato a gente tem que se posicionar. E isso não está diretamente ligado a você ter um negócio, isso pode ser na tua própria carreira. Qual é o teu nível de independência profissional? Será que você é aquele profissional que conversa com todo mundo sabe que você está no mercado, e quando você sai daquela empresa, o mercado te liga e fala, olha, preciso que você venha para cá, quantos concorrentes vão te ligar? Qual é o teu nível de independência? Quarto, estabelecimento de metas.
coloca de 1 a 10 aí em tudo que eu vou falando. Será que você estabelece metas mesmo na tua carreira de médio, de curto, médio e longo prazo? Será que você coloca isso para você? Será que você cobre essas metas de você? Será que você olha isso no papel? Quando a gente coloca no papel e a gente cumpre, porque todo o conhecimento está dentro da gente. Se a gente colocou no papel ali, é porque está dentro da gente. E se a gente cumpre aquilo ali, a gente sabe que de fato a gente vai atingir o resultado. É que nem processos da vida pessoal. Pô, o cara que é casado daqui a 2 anos, ele sabe tudo que ele tem que fazer para conseguir o objetivo dele. A pessoa quer emagrecer daqui a 1 ano, a pessoa sabe tudo que tem que fazer. Só que identificar os erros e as dificuldades, se a gente colocar aqui no papel todos os erros e dificuldades, cara, vocês vão pedir para mim assim, Diogo, me dá um caderno, eu quero botar mais, eu quero botar mais. Isso daí a gente já sabe. A nossa dificuldade é a execução. Saber o que fazer, todo mundo aqui sabe. Executar é que é difícil. Portanto, coloque de 1 a 10 aí. Estabelecimento de metas. Será que você estabelece as metas e você luta pelas metas que você quer? E tem o pior, que é saber o que quer. Saber de fato o que quer. Será que de fato você sabe o que você quer daqui a 2, 5, 10 anos? Será que você está harmônico com o meio, com o todo, com aquela pessoa? Eu dei uma palestra na faculdade na semana passada, lá em Campo Grande. Demorei 3 horas para chegar. 3 horas. Estava engarrafada, Brasil e tal. Fui lá com a maior boa vontade. Fui lá feliz, porque quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer feliz. Cheguei lá feliz, botei o pé na faculdade. Aí eu perguntei para alguns alunos, o que vocês esperam? Aí um levantou o braço e falou assim, eu espero hora complementar no final da palestra. Aí o outro virou e falou assim, eu espero que o senhor sorteie algum curso. Eu virei para eles e falei assim, olha só, eu estou dando o melhor de mim, vocês estão dando o melhor de vocês? Porque vocês estão buscando ter. Será que vocês estão buscando de fato ser? Porque quando você busca o ser, você troca com aquele profissional que está indo ali. Você troca inclusive cartão, você troca inclusive currículo. Não, ter. Por quê? Porque é muito mais fácil eu não fazer nada e conseguir um resultado do que de fato eu entender de cara a vida como ela é. A gente não encara de frente a vida como ela é. A gente não aceita a vida do jeito que ela é. O que aconteceu com você hoje? Já são 9 horas. Bom dia, seja bem-vindo. O que aconteceu com você hoje? São 9 horas da noite. O que aconteceu com você esse dia? Esse dia foi um dia muito feliz. Cheguei no trabalho, me estressei com o meu chefe. A vida é essa. Me estressei com o meu chefe, tive um monte de problema. No meu relacionamento, briguei com meu marido, a gente já fez as fases. Meu filho está doente. Gente, a vida é essa. A gente não aceita. A gente não aceita. Então é mais fácil você trabalhar o ter, que é 80% da nossa sociedade. O que você quer? Estabilidade. Tudo bem, você está buscando ter. O que você quer? Eu quero ser uma pessoa dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Fazendo isso, isso e isso. E tendo isso, 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 isso e isso. 10 minutos de choque de realidade para as pessoas que estavam lá naquela palestra, né, que eu tive que dar. Né? Eu parei, peguei o microfone e falei, quem não quer, sai do auditório. Eu vim aqui para fazer vocês serem, falar assim, Diogo, começar a chorar, eu tenho muita dificuldade por causa disso na minha vida, então não sei o que lá. O que você pode fazer comigo? Eu falei, posso te ajudar, te dar um desconto, te dar uma bolsa para você fazer o curso, para você fazer um processo, beleza. Aí depois eu recebo por e-mail, olha, dia tal eu não vou poder por causa disso, tudo bem. Se você não deixa o universo conspirar ao teu favor e você não aproveita, o que de fato você quer? Você está estabelecendo uma meta, o universo vem a teu favor e você fala não. Todo dia isso acontece com cada um de nós aqui. Todo dia. Todo dia tem oportunidade. Em todos os níveis. Em todos os níveis de relacionamento. Todos os dias. E todo dia tem a oportunidade de você exercer um gesto de bondade também. Simples. Simples. Ontem eu estava chegando aqui na UAB, saí daqui meia-noite, organizando esse evento. E no meio da tarde eu estava parado ali na rua. De repente eu vi um maluco capotar no skate assim. Pá, 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 pá. O maluco caiu. Eu larguei tudo que eu estava fazendo. Eu fui lá, virei pro maluco e falei assim, olha, a gente vai te botar no carro e vai te levar pro hospital agora. Ele, não, meu carro tá ali, não sei o que lá, daqui a pouco chegaram 3 amigos dele. Beleza, estava sob controle. Tá. Mas aquilo ali é uma oportunidade. Não de eu me aproveitar, mas é uma oportunidade de bondade que eu posso fazer para aquela pessoa.
E tudo que vai, volta. Tudo que vai no universo, volta. Se você não tem o menor interesse em fazer um gesto de bondade, você pode ter certeza que esse gesto de bondade vai voltar em triplo ou em dobro. Com certeza. E isso todos os dias da nossa vida acontece. Todos os dias. E a gente perde a oportunidade. E o que a gente está falando aqui é estabelecimento de metas. Metas pequenas, que você vai aumentando, vira uma bola de neve, fica incrível. Vira abundante. 5. Busca de informações. Será que você está buscando as informações nos lugares certos? Tem muita gente que fala assim, eu não tenho cliente, beleza. Qual o último curso que você fez? Fiz um curso de processo civil lá na ESA, na OAB, beleza. Quantos clientes você vai arranjar nesse curso? Nenhum. Você está trabalhando com concorrente. Vai fazer um cursinho no Sebrae, gratuito. Vai assistir uma palestra na FGV, gratuita. Vai sentar do lado de pessoas que vão te dar projeção profissional, que podem ser clientes ou futuros clientes, ou trocar, prospectar. Quanto que você busca de informação nova? Será que o teu conhecimento é um conhecimento além do técnico? Será que te falta esse conhecimento além do técnico? Quanto que você busca de informações? Coloca de 1 a 10 aí. Vai se autoavaliando. Isso daí não é para compartilhar, é para você se autoavaliar. 6. Quanto que você de fato se compromete com aquilo que você quer ou com aquilo que você faz? Será que os teus pedidos para o universo, os teus pedidos para o que você quer, são pedidos que dependem de você? Porque assim, se a gente fala assim, o que você gostaria de pedir agora, se você pudesse fazer um pedido que ele fosse realizado? Geralmente eu faço essas perguntas quando eu faço palestra e as pessoas falam sempre a mesma coisa. No outro dia foi engraçado que o cara falou de outro jeito. Ele falou assim, eu quero os 6 números da Mega Sena. Eu peguei o papel, falei, calma aí que eu vou entrar agora no celular aqui na rede. Aí todo mundo, o que esse garoto está fazendo? Não, eu estou entrando na rede para pegar os 6 números da Mega Sena e te entregar. Não foi isso que você pediu? Você vai ter o que você pediu. Engraçado que a maioria das coisas que a gente pede ao universo, ou a gente quer, ou a gente deseja, a gente não coloca a responsabilidade na gente. A gente pede pro acaso. Pedir pro acaso é agir contra o próprio universo. Porque o universo é teu. Você está construindo. Se você acredita na predestinação, ou se você acredita no livre-arbítrio, para mim tanto faz. É a mesma coisa. Quem constrói é você. Para mim tanto faz a tua crença. O importante é a crença que te impulsiona. Mas de fato, quando a gente fala em buscar informações, que tipo de informações a gente está buscando? Eu tenho negócio de advocacia, beleza, já fez um curso de finanças, já fez um curso de contabilidade, já fez um curso de gestão de pessoas, já trabalhou o teu marketing, já fez coaching, já se desenvolveu. Porque antes de você ser um profissional técnico, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não aprendeu na faculdade. Tudo isso que eu falei, a faculdade nem negociação é matéria obrigatória. Negociação é uma ciência. Nem negociação é matéria obrigatória na faculdade de Direito. É um mundo absurdo isso. Eu brigo direto, junto com a OAB, eu brigo com isso, mas o MEC não muda. E aí, quais as informações de fato que vão transformar a tua vida profissional ou tua vida pessoal? São essas informações que você está buscando? Cara, o YouTube tem tudo. YouTube tem tudo. Eu, quando falo de gestão de escritório de advocacia, eu não busco nenhum profissional nacional. Eu busco tudo lá fora. Porque o conceito de advocacia, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido, é 30 anos à frente da advocacia que tem aqui no Brasil. Quando você fala em gestão, é outro nível, é outro patamar. O David Meister, que é um professor aposentado de Harvard, ele tem livros incríveis. Quem quiser, depois eu dou uma bibliografia bem extensa aí para vocês. São livros que te fazem pensar de uma outra forma. Ele, por exemplo, quando fala de gestão de pessoas, ele divide em 3. Ele divide o grey hair, que são pessoas ultra experientes. Ele divide em gênios, que são pessoas novas que podem despontar para liderar. E divide o terceiro, que ele chama de multidão, que é a multidão que vai para um lado e que vai para o outro, dependendo do grey hair, o experiente mandar, ou do gêniozinho despontar e mandar nessas pessoas. É assim que ele divide as pessoas dentro do escritório de advocacia. Ele chama service firms, firmas de negócio, de serviços, que na verdade é a mesma coisa. Eu já fiz consultoria para outros tipos de negócios na área de contabilidade, é tudo igual. Prestação de serviços é a mesma coisa. A gente não tem uma formação adequada para a gestão.
Então, no teu dia a dia, você tem que tomar pancada até aprender. Só que dependendo do teu nível de experiência, você vai aprender e vai chegar a determinado patamar. Porque a mente, ela cria uma cultura. E essa cultura limita. Então, para você transgredir essa cultura, você tem que ir para um outro patamar, conviver com outras pessoas e buscar informações diferentes. Para, de fato, você dar um salto. Eu dou esse exemplo porque, assim, eu palestro desde, sei lá, a faculdade mais difícil, pessoas mais humildes, até a faculdade de ponta. E você vê uma diferença na advocacia absurda. No outro dia eu fui chamado na UF para poder desenvolver um grupo de 20 estudantes que iam participar do Congresso de Viena de Arbitragem. Eu virei para eles e falei assim, cara, eu estudei na Estácio. Congresso em Viena de Arbitragem, isso existe? Porque eu nunca ouvi falar nisso. São pouquíssimas faculdades no Brasil que sabem disso e que participam. Aí você entende quando o cara se forma, que vai para o escritório XYZ, ou que ele consegue montar o próprio escritório e se relacionar com a empresa XYZ, você entende a diferença social, como é que influencia no resultado. E eu falo que existe uma bolha. E isso não é só no direito, tá? Isso é uma bolha social, principalmente no Brasil. Você tem uma bolha ali de 90% de pessoas, você tem uma bolha de 5% que não quer nada, e você tem uma bolha de 5% que é difícil de furar essa bolha, que é onde fica o pessoal da riqueza. Vocês sabem as faculdades que eu estou falando. Vocês sabem a diferença social das pessoas que eu estou falando. Quando eu cheguei lá na PUC, nível nacional, Curitiba, Rio Grande do Sul, todo mundo lá competindo, todo mundo fazendo essa competição. Aí chegaram para mim e falaram assim, Diogo, o que você está achando do evento? Eu falei, eu queria encontrar um negro aqui dentro. Porque o único negro aqui sou eu. Eu tenho uma bisavó escrava, meu avô é negro, minha mãe é mulata. E isso tem a ver com classe social. Eu vim do subúrbio. Eu furei, eu tive a oportunidade de estar aqui. Mas e as outras pessoas? Elas vão ter acesso a isso? Elas vão entender o que é esse tipo de advocacia? Na faculdade que eu estudei, ninguém me passou isso. Na faculdade que eu estudei, não sei nem se os professores tinham acesso a isso. Mas quando a gente passa a conhecer e a gente passa a buscar informação, a gente entende a vida de uma outra forma. É que nem esses coquetéis. Que nem essas festas. Festa do Sérgio Bermudes ano passado no MAN. Era outra coisa. Então, quando a gente fala de advocacia, é igual a qualquer área social e profissional. No Brasil, é uma dificuldade absurda de acesso. As pessoas se falam entre elas, e para você furar a bolha, é necessário muita persistência. É necessário muita força, muito diferencial. E a busca de informações é o primeiro passo. Como é que as pessoas te veem? Você tem informação de quê? Qual é a tua referência profissional? Poxa, será que as pessoas chegam e falam assim, eu tenho que buscar aquele cara porque só ele tem esse tipo de conhecimento? Será que o meu tipo de conhecimento está no meio da massa? Será que eu sou um a mais? Ou se eu sou um a mais, eu faço volume suficiente para poder focar naquilo que eu quero, no resultado que eu quero? Porque o um a mais ele tem que girar muito mais. Que nem os escritórios que eu entro para trabalhar em contencioso de massa. Eu ainda não entrei em um escritório para fazer consultoria que não esteja dando prejuízo. Porque nem informação do próprio escritório o cara não tem. Aí você olha e fala assim, 200 profissionais, como é que... Aí, primeira reunião é assim. Isso aqui é meu escritório de advocacia, aqui nós temos 200 profissionais, somos muito qualificados, essa é a nossa estrutura. Isso daqui é uma sala só para mim, o tamanho disso aqui, que não sei o que, não sei o que lá. Beleza, números. Vamos entender o escritório, vamos abrir o escritório. Isso. Problemas. Tudo se repete. Massa, então, é o que eu estou falando. São informações que você precisa focar muito mais em número. A estrutura da massa, se você pega uma estrutura com uma sala disso aqui, não é massa, monta outro escritório, isso não é massa. Porque a informação que você tem que ter para montar uma estrutura de um escritório de contencioso de massa é um prédio separado no pior endereço, porque a margem é muito pequena. A contratação do profissional tem que ser a margem lá embaixo. E isso é o mercado, não tem como você mudar aquilo que está sendo feito, porque você não ganha quando tem uma concorrência. Qual é a informação que você tem para poder massificar o teu escritório? E quando a gente olha para as pessoas, né, a gente vê muito um mundo de pose. Pô, aquele ali tem uns mega escritórios não sei aonde, que faz não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza, vê se tem dinheiro na conta. Ah, mas ele tem um carro novo, não sei o que lá. Tudo bem, 90% dos carros de luxo no Brasil estão com 4 prestações atrasadas no mínimo. E aí?
Quais são as informações de fato que a gente está buscando? Será que a gente trabalha no nosso universo ou a gente trabalha naquilo que é? Porque a mente não faz diferença entre verdade e realidade. A gente cria essa realidade no nosso dia a dia. E por isso a gente precisa buscar informações para se diferenciar. Até aqui, tem alguma coisa que vocês querem colocar, fazer alguma pergunta? Eu falo mesmo, sai falando. Alguma pergunta, alguma coisa? Alguma? Vamos lá, gente, um de cada vez para não atrapalhar. Vamos, tem estrutura. Mas ao mesmo tempo eu não tenho estrutura porque eu não tenho dinheiro. E se eu tivesse dinheiro, eu ia ter mais estrutura. E aí eu poderia vender melhor. Aí eu falo o seguinte, cara, se tivesse um contrato agora de não sei quanto de dinheiro, você não ia dar conta de fazer? Ia. Então a gente tem que se conformar que a qualidade e a eficiência, elas são básicas, são fundamentais. Só que assim, um CNPJ precisa sobreviver. Quem tem escritório aqui, quem tem uma vida autônoma, que eu me considero, eu tenho empresa, tenho 2 empresas, mas eu me considero autônomo até hoje. Resumindo, aquela pessoa que acorda e dorme e precisa ganhar o pão. E quando você trabalha qualidade e eficiência em excesso, você trabalha a figura do lobo, que são pessoas ultrametódicas que pensam a vida inteira, não agem, não ousam, não tomam decisões diferenciadas, porque preferem ficar com tudo certinho para poder agir. Desculpe, isso não é empreendedorismo. Empreendedorismo é assim, vende, dá conta. Cara, mas saiu errado. Lógico, alguma coisa tem que dar errada. Eu fiz, esse evento tem 5 anos, na OAB tem 3, até agora está dando tudo certo. Alguma hora vai dar errado. Isso é uma consequência natural da vida. Estou fazendo esse evento aqui, alguma palestra vai dar errado. Algum expositor vai reclamar. Alguém vai sair daqui extremamente triste comigo que eu falei alguma coisa que não agradou. Óbvio. Não seria diferente em tudo que a gente faz. Se você pensa e tem certeza, dá só um pouquinho no mouse aí, por favor, Fernando. Se você pensa e tem certeza que você vai agradar todos os seus clientes, você está enganando a si mesmo. De fato, a gente precisa priorizar alguns clientes que são importantes. Os outros a gente tem que atender. Alguns a gente tem que priorizar. A gente não tem tempo de atender todo mundo como a gente gostaria. E a gente não tem tempo de fabricar todo o nosso trabalho do jeito que a gente gostaria. Senão, a gente iria atender um cliente por vez, a gente iria fazer uma petição por semana, porque petição é igual o Roberto Carlos gravando disco. Eu sou fã do Roberto Carlos. Quem me conhece sabe que eu sou ultra fã do Roberto Carlos. O Roberto Carlos ele grava a mesma música umas 50 vezes. E aí ele fala assim, pô, mas tem que lançar o CD, me dá mais 2 semanas. Aí ele grava mais. Pô, mas tem que lançar o CD, me dá mais 2 meses. Porque petição é assim. Você sempre vai ter uma coisa para melhorar. E se eu pego a petição, faço, entrego para ele, entrego para ela, todo mundo vai acrescentar alguma coisa e vai mudar. E é capaz de no final ficar pior do que estava primeiro. Ué, natural. Só que às vezes a gente fica se cobrando, e a autocobrança, ela inibe de fato o crescimento. A gente tem mania de querer dar conta de tudo. Pode ter certeza que não vai dar. Não vai. Alguma coisa vai dar errado. E isso tem que ser aceito. Eu tenho convicção que esse evento vai dar algum tipo de coisa errada. Eu tenho convicção disso. Porque não tem como em 3 dias fazer tudo dar certo da mesma forma, do mesmo jeito, sair com excelência. Não. Alguma coisa vai dar errado. Quando eu falo nível de exigência de qualidade e de eficiência, eu não falo que as coisas devem ser feitas de qualquer forma. Mas elas têm que ser feitas com o princípio da nossa livre consciência. Eu fiz o máximo que eu podia fazer e não me arrependo. Porque naquele momento eu fiz o máximo de mim para aquilo. Pronto. Ponto. E segue. Eu tive uma cliente, eu trabalho com coaching, né? O coaching, às vezes, a gente tem que trabalhar algumas coisas pessoais para impulsionar as profissionais. E ela teve doença no intestino, ela teve um câncer, tudo isso porque ela não aceitava que ela tinha errado um processo. Aí, olhando agora com uma visão de terceiro, que é muito mais fácil olhar de terceiro, né? Apontar para os outros é fácil, a gente não está na cola da pessoa, mas olhando como terceiro, a gente olha e fala assim, tá, tem como voltar o tempo e consertar? Não. O que é melhor? Você errar num processo ou você ter uma doença?
melhor errar no processo. Tudo bem. Mas internamente o movimento que ela fazia era: eu nunca mais vou conseguir ser uma excelente profissional porque eu errei. Tá, e daí? E os lutadores que treinam 6 meses para ir lá, tomar uma porrada na cara e cair. E os caras que se preparam 4 anos para disputar uma Olimpíada, no momento que o cara dá a largada, ele sente a perna. E aí? O cara para? Os campeões, qual é a figura dos campeões? O Ronaldinho, por exemplo. O que a gente pensa nele? Uma superação absurda. O Anderson Silva vai ser outro, né? Isso daí é um case para contar para os nossos bisnetos. Essa semana eu vi o vídeo, o cara chutando como se a perna dele tivesse igual a anterior. Eu tenho a oportunidade de conhecer o Minotauro e o Minotauro. São os irmãos que lutam MMA. E se você vê o treino dos caras, cara, você entende por que eles ganham, por que eles são campeões. Porque assim, se a gente já faz o nosso máximo, o atleta faz o nosso máximo multiplicado por 1000. O atleta é o corpo físico e a mente em harmonia. Porque se ele entra em desarmonia, ele perde. Agora você imagina uma preparação olímpica, 4 anos de preparação. Nos 4 anos, não é assim, essa semana eu vou descansar, não. É treino quase todo dia. Mas não é uma preparação onde você trabalha quando você sente vontade de trabalhar, não. Você trabalha sempre no teu extremo. O atleta, ele entre estar num estado máximo e ser lesionado, é quase a mesma coisa, que ele sempre trabalha no extremo. Então, quando a gente trabalha essa exigência de qualidade e eficiência, será que a gente de fato está dando o máximo ou a gente está preso na nossa própria realidade? Qual é o nível de qualidade e exigência que a gente tem? E eficiência que a gente tem? E de fato, se a gente tem um negócio, será que dá para ficar tudo certinho como a gente gostaria? E será que a gente aceita isso? Porque a gente de fato não aceita os nossos erros. E a gente foi criado para evoluir. Se a gente foi criado para evoluir, existe uma ambiguidade na vida. Tudo é criado para a gente evoluir, inclusive os erros. Quem passa em concurso, e eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa para concurso público, a gente vê que 80% das pessoas, 75% a 80% que a gente constatou, focam em um concurso só. Não passou, desiste. Você está num momento de dificuldade, você está inadequado para aquele ambiente. Ou deu alguma coisa errada na tua vida. O que você vai fazer? Vai deprimir? Você tem a sua opção, deprime. Você tem outra opção. Volta, aprende com erro, segue. Correr riscos calculados é exatamente isso. Nono, persistência. Persistência é uma palavra que ela, o tempo inteiro, ela é confundida com a teimosia. Tem gente que fala que você é teimoso. E só você sabe se você é teimoso ou se você é persistente. Quando se trata de negócio jurídico, pode colocar aí 3 anos para pensar em ter retorno financeiro. 2 anos a 3 anos é sobrevivência. De 2 anos a 3 anos, você já começa uma vivência. Por vários motivos, tá? Pelo primeiro motivo, você tem que aprender todas essas coisas que eu estou falando, que estão além do direito. Segundo motivo, os processos demoram. Quando é juizado, o lucro é pequeno. Sai antes, mas o lucro é pequeno. Mas aquele inventário que você está esperando, aquela ação que você está trabalhando, aquela ação trabalhista, demora. Então coloca em 3 anos. Beleza. A gente vai seguindo. Só que junto com isso, o conceito de persistência tem a ver com o equilíbrio emocional. Não adianta, de fato, você fazer tudo o que você está fazendo e o teu equilíbrio emocional não está ali zerado, está para baixo. Não dá. O conceito de persistência é a gente conseguir lutar de fato por aquilo que a gente quer sem ser teimoso. Porque é difícil a gente ter essa percepção, porque é uma linha tênue, onde só a gente consegue reconhecer o que de fato a gente sabe que vai dar certo. E isso não se pensa, isso se sente. Pode parar para pensar nas decisões mais difíceis da sua vida, às vezes a compra de um apartamento, a compra de um carro, uma transição de trabalho. Pensa se teve lógica. Provavelmente não teve lógica.
Cara, eu fiz aquilo, aquela viagem, e eu nem imaginava daquela viagem, nem tinha me planejado para aquela viagem, eu fui, foi o máximo, e deu tudo certo. E, cara, como que eu fui? Como? Não sei, mas fui. É que a gente não para às vezes para refletir. Quando eu fui estudar na Europa, no dia da minha viagem, eu não tinha nenhum centavo na conta. Nenhum. Falei, cara, não é possível, cara. Eu tenho que ir. Não tem outra oportunidade. É hoje. Alguma coisa vai acontecer. Cara, caiu um dia da minha conta de uma aula que eu tinha dado que eu nem lembrava. Caiu lá e fui. As coisas não têm muita lógica quando a gente realiza. Porque a gente sente. E isso não tem explicação. A neurociência tenta provar através de algumas ciências. Hematologia é uma delas. A gente não tem tempo para falar. Mas, de fato, o que é lógico às vezes nem sempre é o melhor caminho. Então a persistência é muito própria, é muito do teu próprio convencimento, é muito do teu próprio sentimento, é muito de aguçar a emoção para saber se aquilo vai dar certo ou se não vai dar. Isso é um processo interno de cada um. 10º, planejamento e monitoramento sistemáticos. Avaliar o nosso desempenho diariamente, que é o que a gente está fazendo aqui, é fundamental. Se não tem tempo para fazer isso diariamente, que vocês podem fazer no final do dia, que é muito legal, você pegar o teu dia e falar assim, o que eu tive de bom hoje? Não é o que teve de ruim, não. De ruim a gente fica o tempo inteiro. Aqui já está o que estava ruim. Olha, eu pensei em umas coisas ruins que estavam acontecendo. Pronto, é fácil. Mas estou falando o que tem de bom. Parar e refletir do dia. Olha, quantos momentos bons eu tive? Esse. Bacana, valeu a pena viver hoje. Estou monitorando e eu estou planejando o que eu vou fazer. Então, de fato, tem uma diferença. Planejamento e monitoração é a avaliação de desempenho. É você saber o quanto que você está crescendo. É você saber o resultado que você está atingindo. Ou está querendo atingir. Planejamento e monitoramento sistemático não é só você tomar decisões pautadas em números. Porque se você tomar decisões pautadas em números, é o que eu vi outro dia no departamento jurídico que eu fui palestrar. Diogo, estamos frustrados, a nossa equipe acabou. A gente está assim há 2 meses, a gente não sabe mais o que fazer. Foi chamado recall para ser feito. A gente deu parecer que tinha que ser feito o recall, tem um monte de gente morrendo, porque o diretor financeiro falou assim, deixa o pessoal morrer que a gente paga a indenização, que é mais barato do que fazer o recall. Isso é tomada de decisão em cima de planejamento e monitoramento sistemático baseado em números, sem sentir. Uma outra, quando você se prende às leis. O Silvio Capanema, que vai falar aqui, ele fala muito isso. Que se a gente se prende à lei, a gente não se prende a princípio. Se a gente não se prende a princípio, a gente não se prende a fato. E fatos decidem de fato uma lide. Numa cláusula de arbitragem, às vezes você discute o contrato, só que você vai se prender ao princípio do contrato e ao fato, e você vai ganhar uma arbitragem. Por quê? Porque você não está monitorando, nem planejando em cima de números, em cima de lei, em cima de fato. É que nem aquele cara que tem um carro grande e o outro tem um carro menor. Aí no condomínio fala assim, todos os carros podem ser colocados em qualquer vaga. Aí você que tem um carro grande, você chega para colocar na vaga que é a vaga maior, e o cara com o carro pequenininho está lá. Se você se prender à lei, o cara está certo? Só que direito não é só lei, direito é o bom senso, bom costume. E aí eu viro para vocês e falo, onde que está a nossa sociedade? Está presa a quê? Onde que está a nossa consciência? Está presa a quê? Todo mundo fala que tem bondade, todo mundo fala que é bom. Mas de fato a gente age assim? Ou a gente se prende ao que está escrito? Porque quando a gente se prende ao que está escrito, a gente toma decisões baseadas na racionalidade. Que são decisões que podem dar certo, podem dar errado, como a do sentir. Só que a do sentir tem muito mais chance de dar certo. E esses são os 10 comportamentos. Coloque de 1 a 10 aí e faça uma experiência para ver se você de fato se contrataria. Porque a gente reclama muito dos outros. Mas nós também precisamos ser avaliados. Alguém tem alguma pergunta? Essa turma tá boa. Com relação ao número 7, da exigência de qualidade e eficiência, notei que o professor muito ligado em números, estatísticas, a questão do advogado, que também fica muito preso a isso, por causa que o professor até já falou dessa demora, né, do resultado das ações, então a questão quantitativa é muito importante. Então, às vezes,
preso nessa questão quantitativa, a qualidade fica comprometida, né? Então, na hora de avaliar um profissional, essa questão ela é muito, ela compromete o candidato. Na hora do processo seletivo? Isso. Vou falar de duas formas. Vou falar na hora do processo seletivo e vou falar no momento que as empresas contratam, tá? O escritório de advocacia. No momento que as empresas contratam o escritório de advocacia, a qualidade e a eficiência, ela não é requisito. Porque isso daí você só vai medir quando você for contratado. Da mesma coisa é o processo seletivo. No processo seletivo você não tem como medir a qualidade da pessoa, por mais que você dê um teste. Você tem que medir os comportamentos, que é o que eu vou falar agora. Não passa o melhor. Você tem que ter essa consciência. Passa o que tem o comportamento mais adequado no momento da entrevista. A gente tem que ser objetivo. Eu sou um cara de mercado, não sou um cara utópico. Quem passa é o melhor ator. Sempre vai ser assim. Pode aplicar todos os testes. Eu tenho vários testes aqui gratuitos que vocês me mandam um e-mail, eu mando para vocês. Testes, o perfil da personalidade da pessoa. Se eu sento do lado dele no meu primeiro dia de trabalho e não vou com a cara dele, como é que eu controlo? Meu desempenho vai mudar. Se ele, meu chefe, sofre um assédio moral, meu desempenho vai mudar. No momento da contratação, você mede o comportamento, mas você não mede a qualidade, não tem como. Por mais que você faça todos os testes, eu recomendo que faça, tá? Recomendo que faça. O cara que é bom de RH, quando ele faz uma redação, o que ele está olhando na redação? O que o profissional de RH olha quando está fazendo a redação? Quando uma pessoa está fazendo uma redação? Capacidade de argumentação. A grafologia. Através da grafologia você sabe até se a pessoa tem algum problema alcoólico ou não tem. E o que a pessoa está fazendo ali é medir o comportamento do outro. Não é questão técnica, qualidade. Até porque tecnicamente você desenvolve muito mais fácil do que a questão comportamental. No outro dia eu fui dar um treinamento e a dona da empresa virou para mim e falou assim: Diogo, vê se tem alguém com perfil de liderança. Porque tecnicamente todos são iguais. Gente, no processo seletivo, tecnicamente, você pegar currículos, advogado sênior, na área trabalhista, se você pegar 5 currículos, praticamente são os mesmos. O que você é? A sua advogada, quanto tempo? 5 anos. O que você tem? Pós-graduação em Direito do Trabalho. Beleza, e você? Sua advogada há 6 anos, tem experiência nesse escritório, nesse. Ok. E especialização? Ah, fiz o mestrado, não sei aonde. Beleza. É muito parecido. Quando você preza pela qualidade técnica, eu posso falar que no momento que você está contratando, você não vai conseguir atingir isso com certeza. Você não pode virar e falar assim: eu vou contratar essa pessoa porque tecnicamente ela é a melhor. Até porque você pode desenvolver. Pô, o cara não sabe direito. Beleza, bota o cara num curso. Estuda junto com o cara. Olha, o padrão do escritório é essa petição aqui. A gente trabalha essa forma de argumentar. Nosso jeito de escrever é esse. Olha, presta atenção no teu português. Toma esse livro aqui e lê. A qualidade técnica você desenvolve. A comportamental é muito difícil. E o que a gente está vendo aqui é um processo... Agora a gente vai entrar na parte de processo seletivo, que é como selecionar pessoas. E eu vou falar para vocês um método que é o que eu uso que... Cara, tranquilão. Respondido? Mais alguém? Diga. Dá para responder essa pergunta porque você se conhece, mas você não conhece quem está à sua frente. Então você vai responder essas perguntas com quem você nunca viu. Eu vou te falar agora. Vamos imaginar que isso daqui fosse um processo seletivo. Vou dar uma grande dica para vocês. Se isso fosse um processo seletivo para a vaga de um advogado numa empresa, como eu contrataria? Eu pegaria, por exemplo, vocês 4 estão concorrendo, tá? Eu faria assim. Ela vai se apresentar e vem aqui na frente se apresentar. Ela vai se apresentar e vem aqui na frente. As 4 vão se apresentar aqui. Aí se apresentaram. Beleza, se apresentaram. Aí coloca as 4 sentadas. Aí eu vejo pra ela, se ela não der resposta, o que ela é? Teoricamente. Uma pessoa que não toma decisão, que está em cima do muro. Você quer contratar alguém que está em cima do muro? Aí vamos dizer que ela elimine ela. Qual é o teu nome? Carol. Vamos.
Elizabeth eliminou a Carol. Aí a próxima é a Carol. Carol que você elimina? Aí a Carol vira e fala assim, eu vou eliminar a Elizabeth. Por quê? Porque ela me tirou. É vingativa. Ela vai fazer fofoquinha todo dia. Ela vai fazer fofoquinha todo dia no ambiente de trabalho. Se fulano falou mal dela, ela vai falar mal de fulano, mas vai manchar o nome daquela pessoa. Pronto, você já viu o comportamento. Aí passa para as 4. Aí depois eu mudo. Quem você contrataria? Aí ela fala, eu contrataria fulano. Por quê? Por causa disso. Aí o que você identifica na pessoa? Os valores. Porque as pessoas, elas costumam gostar ou não gostar das outras baseado no que elas são. Aqui você mede o ser. Só com isso aqui. Pronto, acabou o processo seletivo. Você já tem quem que você quer contratar. É só isso. É simples, não é? Aí você contrata a empresa de RH de não sei do que vai lá e te dá um perfil robótico da pessoa, a pessoa senta na sua frente e ela vai ser a maior atriz do mundo. Eu sou uma pessoa completamente comprometida, eu quero desenvolver toda a minha habilidade e eu preciso de uma empresa onde essa cara desfinge. Eu quero desenvolver todas as minhas habilidades, porque eu preciso de um plano de carreira e eu quero crescer muito nessa empresa, quero desenvolver. 2 semanas a pessoa vai ser realmente o que ela falou, porque é o tempo limite. A gente tem 2 semanas que a gente consegue dar o máximo da gente. Depois que a gente entende o mundo real, a gente não aceita. Aí o desempenho vai lá embaixo. Aí você vai começando a ver a pessoa. Mas se você quiser ver quem realmente é a pessoa, espera a festa de final de ano da empresa. Lá, com álcool, você tem 2 maneiras de medir o ser humano e ver ele como ele realmente é. Com álcool ou com poder. Como a pessoa entrou agora, até o final do ano não deu tempo de promover. Então na festa de final do ano você já mede. Você mede, bota álcool, você vai ver. Você vai ver quem a pessoa é. Ali a pessoa fala o que tem que falar, ela diz o que tem que dizer, ela coloca pra fora tudo, ela chora. Ali ela mostra quem ela é. Só que nesse processo que eu estou falando pra vocês, se vocês experimentarem, e eu falo pra vocês experimentarem, dá muito certo. Cara, não tem dúvida. Aí você pode colocar qualquer pergunta que você quiser. Como todo profissional de RH faz. Se você fosse um bichinho, qual bichinho você seria? Qualquer pergunta que você quiser colocar. Pode colocar, fica à vontade, coloca. Mas se você fizer esse processo do jeito que eu estou falando, cara, é o suficiente. Por quê? Porque você tem a primeira impressão. Aí você marca uma entrevista individual. Aí você vai ter uma outra impressão. E de preferência, faça isso com 1 ou 2 pessoas do teu lado. Porque a percepção das pessoas vão somar a sua. E a tua tomada de decisão vai ser muito mais segura. Tudo bem? Alguém que trabalha com RH? Não? Beleza. Esse ponto é um ponto crucial para uma organização dar certo. A seleção de pessoas. E no mundo jurídico, geralmente é assim. Eu fui contratado assim. Ah, você estudou no colégio militar, você é novo, está cheio de vontade. Tem carteira do OAB? Começa segundo. Pronto. Contratado assim. Geralmente, os processos seletivos dos escritórios não são processos seletivos consistentes. Você não mede o comportamento, você não mede nada. E aí o que acontece? Uma rotatividade absurda. Porque se você não identifica na pessoa que aquela pessoa tenha comunhão com a tua organização, não adianta você contratar. Não adianta. A pessoa tem que ter comunhão. E eu vou te falar, só numa experiência comportamental que você consegue de fato entender a pessoa, porque ela está numa situação adversa. Se você sentar na frente de uma pessoa e perguntar para ela o que ela quer, ela vai responder a mesma coisa. Eu quero uma oportunidade profissional, eu quero crescer dentro da sua organização. Mentira, ela nem conhece, ela nunca trabalhou com você. Ela não sabe como você é, se você é chato, se você não é chato, se você é legal. Não sabe, como é que ela está falando que ela quer crescer numa organização e a melhor organização é a sua? Mentira! E eu vou falar uma outra coisa por experiência própria. Cuidado com o estereótipo. Eu dei emprego a um cara que ficou preso 26 anos, foi um dos melhores funcionários que eu já tive. Quando eu pedia alguma coisa a ele, ele não falava não, ele não falava talvez, ele fazia.
E tudo que ele fazia ali era com foco na felicidade, porque qualquer coisa para ele era muito melhor do que o tempo que ele passou. O foco dele era a felicidade. Teve um dia que foi muito engraçado. A figura chega lá na empresa e fala assim: Diogo, vou te levar num lugar, cara. Diogo, tu tá solteiro e eu vou te levar num lugar para você. Cara, você vai arrebentar, cara. Lá você vai fazer muito sucesso. E eu me senti muito bem lá nesse lugar. Eu tava no piscinão de Ramos e, cara, eu olhei lá e eu falei assim: cara, esse lugar é incrível. Olha, um monte de mulher linda. Do outro lado vão chegando os carros novos. E de repente o ápice, cara, foi quando começaram a servir o uísque. Eu fui e comprei. Sabe aquele dinheiro que você me deu? Sabe aquele dinheiro a mais que eu ganhei aquele dia? Sei, fui lá e paguei o uísque. Aí eu peguei o uísque, comecei a beber. Aí eu olhei assim e falei: pô, que nem Ibiza. Que nem Ibiza. A percepção dele de felicidade é completamente diferente. E é impressionante como as pessoas às vezes têm tudo e estão insatisfeitas profissionalmente. Eu dou um treinamento junto com o BOP, eu desenhei um treinamento com o BOP de líderes, de gestores. E quando eu for fazer o treinamento com o BOP, e quando os caras no final do treinamento falam da vida deles, a gente não consegue entender como que as pessoas no terno e na gravata, dentro de um ar-condicionado, com o salário no final do mês, com os benefícios no final do mês, com o 13º, com toda a justiça do trabalho, eu vou falar mesmo, a favor do trabalhador, reclama, enquanto os outros vão lá para a rua trocar tiro, todos os dias. Porque se tem alguma organização que estuda para a guerra e vai para a guerra, é o BOP. O exército treina para uma guerra que não existe, e nem na fronteira às vezes eles ficam. Na verdade não ficam, mas eu tenho que falar que às vezes. A Polícia Federal vai de boa, tranquilão, não vai pro fogo. Assim, tá todo mundo parado, os criminosos fugiram pro Nordeste, estão passando férias lá, sei lá, uma praia que eu gosto, lá, Muro Alto, lá no Recife. Beleza, vamos parar o pessoal aqui. Pronto, parou. Aí chamou todo mundo tranquilo. BOP não. BOP vai pra guerra todo dia. Com prazer. Como é que pode um corpo organizacional ir pra guerra todo dia, trocar tiro, voltar e ser feliz naquilo que faz? Não sei se alguém que já conheceu alguém do BOP. Alguém já conheceu? A pessoa é feliz ou não é porque ela faz? A pessoa tem orgulho ou não tem? Cara, isso é surreal. Eu dei aula na Cefap, lá treinando os policiais militares, e quando você fala do orgulho de ser policial militar, é uma coisa que não dá para entender. Porque eles têm um mercadinho na esquina da casa deles, eles têm um táxi, eles colocam um barraquinha na feira, eles montam um negócio para a mulher, mas eles não deixam de ser policiais. Não é pelo dinheiro. Não é. É pelo orgulho de ser. E isso dentro de uma organização começa um processo seletivo. E cara, por mais que você tente criar esse corpo, você não vai conseguir criar. Não tem nenhuma empresa no mundo que tenha o espírito que o BOP tem. Não tem. Não tem. É muito impressionante. É mais do que os fuzileiros navais americanos, os CIOs. Eu tenho trabalho também com a Marinha. O corpo do BOP, e aí você pergunta para eles assim: o que faz você ir pra rua todo dia, trocar tiro e quase morrer? Você se despede da sua família hoje, não sabe se vai voltar? Não, o fato de eu estar aqui no BOP. Como é que justifica isso? Nenhuma empresa consegue. O Google, com todo o dinheiro dele, a Apple, não consegue fazer isso. Criar aquele tipo de corpo. E aí eu falo pra vocês, o que leva um ser humano a ter essa fidelidade? O orgulho de ser. Eles não falam, eu tenho um salário no final do mês, não. Eles falam, sou do BOP. E geralmente quase todos eles têm a caveira e a faca gravada. Que na maioria dos meus pensamentos eu interpretava mal a logo. E a gente às vezes interpreta. Porque quando eu falo faca na caveira, dá a impressão que são as pessoas, são os profissionais do BOP que vão lá e matam e colocam faca nos criminosos. Eu tinha essa impressão, eu achava que o símbolo significava isso. O símbolo do BOP significa que eles sobreviveram à morte. É totalmente diferente do que eu interpretava. A faca na caveira significa a morte veio até a mim porque eu fui para a rua para o confronto e eu voltei vivo para o batalhão, ao que eles conseguem resistir. E isso leva eles a um equilíbrio emocional. E aí se você falar com eles, são pessoas que choram, que riem,
mas que são focados naquilo que querem e obstinados para aquilo que querem. E isso não se cria em organização nenhuma. Mas eu vou falar alguns elementos para poder a gente trabalhar essa fidelização. Vamos só terminar aqui o como selecionar pessoas. Alguém tem alguma outra pergunta para fazer? Vou seguir. Como que a gente fideliza pessoas, não ao extremo como o BOP, que isso eu falo que é bem difícil, mas de forma que as pessoas de fato fiquem ali e façam aquilo que deve ser feito, da forma que deve ser feito e deem os resultados contínuos. Primeiro, a recompensa é a produtividade. A gente só faz alguma coisa se a gente ganhar em troca. Raramente o ser humano tem a tendência de dar sem receber. Existe um princípio universal do dar e receber que a gente atropela. A gente às vezes dá muito mais do que pode dar e espera receber muito mais do que pode, que o outro pode dar. E isso é um princípio que desequilibra. Só que quando você trata de pessoas dentro de uma organização, a questão toda é trabalhar a pessoa com foco em meta e produtividade, de forma que se ela alcançar, ela receba aquele tipo de recompensa. Só que quando se trata de escritório de advocacia, às vezes nem o próprio sócio sabe aonde ele quer chegar, porque ele não planeja. Pouquíssimos escritórios, e falo até de escritórios de médio e de grande porte, planejam de fato o que vai acontecer naquele ano, com orçamento, com estrutura, com vendas, com metas e assim por diante. Então, a recompensa e a produtividade ela é baseada no planejamento. Se a gente não tem o planejamento pessoal e se a gente não tem o planejamento da estrutura, aquela pessoa que está lá trabalhando, ela vai trabalhar por trabalhar. Ela não sabe qual é o objetivo comum que precisa ser atingido. E ela às vezes não sabe que dentro desse objetivo comum, ela está colaborando da seguinte forma e tem que alcançar os determinados resultados. Então, se a pessoa não consegue focar e entender o que ela precisa produzir, ela também não vai ter o sentido de recompensa dentro da cabeça dela. Segundo, flexibilidade. Entender a vida pessoal das pessoas. Tem organizações que engessam. Você entra aqui tal hora, lancha tal hora e sai tal hora, engessado. Quando você é flexível ou você torna flexível as oportunidades de trabalho, a pessoa passa a compreender muito mais a empresa porque você está compreendendo ela. Um exemplo desse é a Glaxon. A Glaxon criou um sistema onde não existe mesa pessoal. As mesas não têm gavetas para você não colocar nada. A Glaxon deu uma mochila com rodinha para cada um dos funcionários. E eles levam ali o notebook, e o notebook eles sentam em absolutamente qualquer mesa, em qualquer setor. A diferença disso é a integração entre as pessoas. Porque você que trabalha no marketing, você senta do lado do cara do financeiro, ou senta do lado do cara do RH, se integra. E junto com isso, a empresa cresce, integrada, forte. Junto com isso, você pega a sua mochila, leva para a tua casa e fala, eles têm um número de horas que a pessoa pode trabalhar em home office. Então essa flexibilidade é muito interessante. Só que tem um problema. Hoje, cada vez mais, quanto mais a gente vai para o mundo virtual, a gente se afasta de pessoas. E se a gente se afasta das pessoas, a gente não compreende os problemas das pessoas e os sonhos. A questão é ter a flexibilidade, mas não se afastar. E eu, como empresário, falo para vocês o seguinte: você tem que vigiar. Não tem outro jeito. E isso é histórico no Brasil. O Brasil, ele foi criado entre o trabalho escravo e o trabalho da nobreza. E aqui no meio tem a figura do carrasco. É assim até os dias de hoje. Você tem um sócio de uma empresa ali, que vai lá 2, 3 vezes por semana. Você tem um gerente que efetivamente trabalha, e você tem as pessoas fazendo aquilo. Quando o gerente sai, quando o maître sai, quando o chefe de cozinha sai, quando o gerente da empresa do escritório sai, o que acontece? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Aqui é a chibatada. E lá são os escravos. Aqui saiu o carrasco, os escravos vão cultuar os santos deles. Que era assim que funcionava no Brasil.
E nos dias de hoje, da mesma forma. As pessoas vão fazer o que elas querem, do jeito que elas querem. E aqui está um capataz. Se você não coloca um capataz, e é necessário, você perde totalmente o controle sobre a produtividade daquele ambiente. Porque 80% das pessoas são criadas a partir daquilo que mandam elas fazerem. A proatividade que todo mundo fala e a iniciativa é a história da carochinha. Elas fazem o que manda ser feito. E isso tem que ser obedecido. A falta de comunicação leva essas pessoas, de fato, a não fazerem o que deve ser feito. E aí você tem aqui uma falta de diálogo. Porque o dono da empresa fala para o gerente para fazer uma coisa, o gerente já muda e passa para lá, que nem telefone sem fio. E aí você perde o controle. Se eu fosse pegar uma linha desses professores que não têm empresa e que trabalham só com a teoria e com os livros, eu ia falar para vocês o seguinte, como eu vi outro dia o professor falando. Daqui a algum tempo não vai precisar de gerente, que as pessoas vão ser autogerenciáveis. Eu virei para ele e falei assim, que planeta você vive? As pessoas não são autogerenciáveis. Não são. Talvez uma filosofia americana de Google, onde que as pessoas são selecionadas porque de fato são líderes, é diferente. Se paga para isso, se tem dinheiro para isso, é outra coisa. É diferente. Os benefícios são outros, é outra história. Brasil tem que ter pessoa vigiando, em todos os níveis, em qualquer organização. Tem que ter. A história de falar assim, olha, essa pessoa tem tudo, eu estou dando flexibilidade, estou dando tudo, tudo bem, mas você não está gerenciando, você não está controlando, você não está cobrando. A gente precisa cobrar as pessoas, e 80% das pessoas só trabalham se forem cobradas. Estou falando a verdade ou estou mentindo, gente? Pega um estagiário novo. É dificílimo ver um estagiário que você vira para ele e fala assim, sabe o que você veio fazer aqui? Trabalhar. Eu duvido que a maioria dos estagiários entendam o que eu estou falando. O cara não entende o que é trabalho. Ele não entende que você está ali se esgoelando, trabalhando no final de semana. Não, ele não entende. Ele vira e fala assim, eu vim aqui para aprender, mas o que eu tenho que aprender? Não, você tem que aprender fazendo. Começa fazendo isso aqui. Depois faz mais isso daqui. Você está reclamando de quê? Você ficou 1 ano procurando estágio e não conseguia. A gente deu a oportunidade, você não quer trabalhar? Você veio aqui para trabalhar. A gente tem uma geração Y, que é a minha geração, que é uma geração que começou a trabalhar às vezes com 25 anos de idade. E causa um conflito com as pessoas super experientes da geração X. E poucos conseguem se desenvolver com liderança. Por quê? Dependentes dos pais, conflitos com os pais. A vida profissional começa dentro de casa. Se a criação é de dependência, você sempre vai ter que ter um chefe falando no teu ouvido e sendo dependente dele. Como de fato a gente conseguiu olhar para os pais, agradecer, se despedir e seguir? Numa geração Y, esse convívio é muito próximo. E a projeção dos pais é ser o que eles não conseguiram ser. Ou melhor, ter o que eles não conseguiram ter. Essa é a projeção. Pô, fiz tudo para você, paguei uma faculdade e tal, então você tem que começar por cima. A maioria dos empresários colocam os filhos para trabalhar lá embaixo, entendendo como é que é a estrutura da empresa. Tudo bem, você não vai fazer nada, mas vem aí, senta aí, e vai ver as pessoas trabalhando, vai ver as pessoas entregando as coisas, e vai ver a operação rodando. Porque se você não entende a operação rodando, você não vai entender o que é ser diretor. Vai estudar no exterior? Vai, mas volta e continua falando com todo mundo da indústria. Entende a estrutura da indústria, entende a cultura da indústria. Agora sim você senta numa mesa de diretor e olha. É diferente. E a gente foi criado numa geração Y para ter o que os nossos pais não tiveram. Isso é muito grave, tá? Porque a gente não é obrigado a ter o que nossos pais não tiveram. A gente é obrigado a ser aquilo que a gente deve e quer ser. E dentro disso você muda toda a estrutura e perspectiva da carreira de uma pessoa. Então, quando a gente trabalha esse sentido de flexibilidade, é uma flexibilidade, porém, através de um gerenciamento e monitoramento constante. É necessário para 80% das pessoas terem 20% de pessoas falando, mandando o que elas devem fazer.
É necessário, não tem outra forma. Portanto, se você monta um escritório de advocacia ou monta uma sociedade hoje, eu sempre aconselho a você ter sócio. E se você não tiver sócio, você vai ter que gerenciar o seu tempo. Porque até uma secretária para atender o telefone denigra a tua imagem. Até um estagiário que é só para tirar xerox denigra a tua imagem. A maneira que a pessoa se coloca no telefone denigra a tua imagem. E isso não é fácil de cuidar. Ainda que tenha gerente ou que tenha outro sócio, ainda é difícil. Então você vai ter que dividir o teu tempo. E tempo com pessoas nunca é um tempo perdido, é um tempo investido. Mesmo que aquela pessoa peça demissão daqui a 2 meses, é um tempo investido. Se dedica a isso, isso faz diferença para você e para ela, e para o escritório. Seguindo. Uma outra coisa para você fidelizar as pessoas, o alinhamento de propósito, entender o que a pessoa de fato quer. O que você quer da tua vida? Eu quero estudar para concurso. Então tudo bem. Trabalhe aqui dentro com a gente, sendo o melhor que você pode ser, porque isso é uma etapa da sua vida. Você não vai ficar aqui a vida inteira. Então dentro daquilo que você está fazendo aqui, você faz o melhor que você pode fazer. Isso é uma etapa. Vamos jogar juntos? Vamos ser transparentes? Vamos trocar? Porque geralmente as pessoas escondem os propósitos que elas têm na vida. Quanto mais a pessoa esconde, quanto mais você olha para isso e esconde junto com ela, você se engana. Porque daqui a, sei lá, 6 meses, aquela pessoa está trocando você pelo que ela quer, de fato. Alinhamento de propósitos é gerenciar sonhos, é trocar. E isso é fundamental para fidelizar as pessoas. Outro item, pequenos mimos, grandes resultados. Todo mundo te falar que os mimos valem às vezes muito mais do que dinheiro. Coisas simples. Pô, teu cabelo tá diferente. Pô, bacana essa roupa nova. Curti essa petição, hein? Diferente a maneira que você está escrevendo. Nós somos seres humanos. A gente tem ego. O ego nosso, ele tem a necessidade de ser alimentado. Porque o ego parte do eu. O ego parte do eu. E o eu só é eu porque tem mente. Porque se não tivesse mente, era unidade. Então, quando a gente fala pequenos mimos, grandes resultados, todo mundo gosta de ser mimado. Todo mundo. Pode ser uma coisa pequena. Faz. Pensa em fazer. Tenha consciência em fazer. Eu vou comprar isso daqui para levar para fulano. Isso faz diferença. Eu lembro como se fosse hoje, meu primeiro chefe na área jurídica, ele me deu uma camisa. Cara, eu ia desfilar com aquela camisa, ó, fulano de tal que me deu. Porque antes de mim, os estagiários duravam 2 semanas, porque ele era muito rígido. Meu primeiro dia de trabalho com ele foi muito engraçado. Eu cheguei, a gravata estava solta, ele falou assim, você não vai ser meu estagiário, não. Te contrataram? Então pode falar lá que você não vai ficar, não. Não entendi nada, né? O cara não deu nem bom dia. É porque o senhor está nu. Calma aí, pô. Que isso? Não, você não sabe dar nó na gravata? Pra mim, advogado que não sabe dar nó na gravata é um advogado nu. Não vou trabalhar com você. Aí ele foi lá falar com a pessoa que me contratou, nem me conhecia. Conservadorismo absurdo. Eu conquistei lá o velho e consegui a camisa. E aquilo ali pra mim foi motivo de orgulho. Estagiário novo. Porque a camisa do fulano de tal, que é o maioral. Cara, isso daí alimenta o ego da pessoa. E nós, inconscientemente, precisamos disso. A gente não gosta de receber um elogio? Todos os outros também gostam. Pequenos mimos mostram grandes resultados. Não é puxar o saco, não é bajular. Mas com o tempo isso vai ficando natural. É que a gente faz tanta coisa, que a gente nem pensa no outro. Eu faço uma dinâmica que é bem legal, que até fiz na SEG, né? Que é as virtudes, o reconhecimento das virtudes. A gente só olha pro outro e fala assim, pô, fulano fez neto, fulano fez não sei o que, isso. Mas a gente nunca para e fala assim, pô, fulano fez isso de bom, fez isso que foi legal, fulano tem esse talento. Falei exatamente com o meu gerente, daí ele falou assim, então, é o teu trabalho fazer o certo, por isso que eu só conto as coisas erradas. Isso é bem comum. Ah, mas isso é absolutamente comum. Mas é o que eu falo, é a figura do capataz que tem que estar aqui, não tem jeito. É reconhecer o que o outro tem de bom. Mas de fato, você só vai reconhecer o que o outro tem de bom quando o outro tem alguma coisa de bom. Sempre tem. Sempre tem alguma coisa de bom. E a gente tem que dar todas as chances, desde que não prejudique o escritório, a organização. O escritório, a organização, ele tem. O nome da parte aqui é gestão de pessoas.
aqui sentados, além de nós, tem aqui a minha empresa, o escritório de um de vocês, a empresa que vocês trabalham, porque é uma pessoa da mesma forma. Essa pessoa que é a empresa, ela tem que estar à frente. Quando as pessoas vão lá e conversam comigo, eu falo assim, olha só, primeiro a empresa, depois o Diogo. Primeiro a empresa, depois o Diogo. Porque a empresa alimenta várias famílias, inclusive a minha. Primeiro, a empresa. O que você está fazendo é a favor da empresa? Ok, então beleza. O que você está fazendo tem a ver com a empresa? Então beleza, então vamos seguir, então vamos tocar, então vamos desenvolver. Tudo bem? Pequenos mimos e grandes resultados. E a valorização do ser, que é a grande diferença. Valorização do ser. De entender a pessoa do jeito que ela é e aceitar a pessoa do jeito que ela é. Eu tenho uma grande dificuldade, eu luto diariamente para aceitar as pessoas do jeito que elas são. Às vezes você passa uma tarefa para a pessoa fica 2 meses em uma coisa que você resolve em 5 minutos. Isso é muito difícil de aceitar. Pelo menos para mim é. Às vezes você repete 10 vezes a mesma coisa, você vira para a pessoa e fala assim, não, calma aí, deixa que eu faço. Você resolve em 5 minutos. Isso é muito difícil de aceitar. Mas se você não aceita, você não valoriza o ser. Porque aquilo a pessoa pode fazer muito mal, mas ela pode fazer uma série de outras coisas que faz muito bem. Encontrar e compreender esses talentos é fundamental. Podemos seguir? Como melhorar o desempenho de uma equipe? A gente vai melhorar o desempenho dessa equipe, em primeiro lugar, trabalhando a competição. Tem gente que fala assim, ah não, esse ambiente é muito competitivo, é ruim, não. Pelo contrário, a competição te estimula a não ficar parado no lugar. E o nível de estresse tem que acontecer. Essa coisa de qualidade de vida que a minha sócia fala, é legal, para manter o nível de estresse, para equilibrar o nível de estresse. Porque se você não trabalha no nível de estresse, as pessoas não saem do lugar. E isso é comum, tá? Em qualquer organização. A questão toda é você saber colocar a pressão adequada, a medida adequada. É colocar a porção adequada. Mas não é ser bonzinho. O que acontece com a pessoa que é boazinha? O que acontece com o chefe que é bonzinho? Todo mundo olha para aquela pessoa e fala, ah, não, ele é bonzinho demais, não serve para ser chefe, não. Autoridade. Não é poder, é autoridade. É trabalhar com as pessoas no máximo que elas podem ser. E eu vou falar, a gente não dá o nosso máximo. Não dá. Vou dar um exemplo. A gente faz um exercício físico. Parou. Está cansado. Você está 30% do que seu corpo pode dar. A gente não trabalha como se fosse atleta. Não trabalha. A gente não produz como se fosse atleta. A gente não faz isso. Porque uma competição que acontece de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos exige um nível de continuidade para você ser campeão. No nosso dia a dia a gente não tem essa cobrança própria. A gente tem uma cobrança mental, que é diferente da cobrança que você sentia, uma cobrança emocional. O cara que luta para ser campeão, ele não vai ser campeão pelo dinheiro que ele vai ganhar. Ele vai ser campeão pelo máximo que ele pode dar por ele mesmo se superar. Quantos atletas viram e falam assim, olha, eu já estou no auge da minha carreira. O cara para. Deve ter algum porquê, né? Será que é pelo dinheiro? É uma autossuperação. A autossuperação é uma necessidade humana. A inconstância, nós somos inconstantes e diversos. Queremos coisas diferentes e a gente não aceita isso. Tanto que a gente busca segurança e estabilidade. Mas a gente tem uma necessidade muito maior do que essa. A necessidade de variedade. A gente não quer fazer as mesmas coisas todos os dias. Não quer. E a gente não aceita. Então, dentro disso, quando a gente trabalha o processo de competição, a gente move a equipe. A gente muda a maneira das pessoas trabalharem. A gente trabalha a agressividade das pessoas com foco no resultado. Só que tem outros cuidados que a gente tem que tomar. Um deles é a comunicação. A falta de comunicação é impressionante e leva todo mundo a fazer coisas diferentes do foco. E a gente perde muito tempo se comunicando mal. Já pararam para ver isso? Quando a gente está numa negociação com o cliente, às vezes a gente dá a volta no mundo para fechar um negócio e não fecha, porque o cara vira teu amigo. Erro na comunicação.
Quanto mais objetivo a gente for ouvindo a outra pessoa, entendendo o benefício recíproco, é sempre o melhor caminho para negociar. E a comunicação em todas as áreas, em todas as formas. Seja numa negociação com um cliente novo, seja com um colaborador. O sentido da comunicação é a pessoa ouvir o que de fato você quer passar, que praticamente nunca acontece. Raramente você dá uma tarefa para a pessoa entende o que é para fazer e faz exatamente do jeito que você pediu para que ela fizesse. Raramente isso acontece. Verdade ou mentira? Tudo bem, ela tem o jeito dela, ela pode fazer até melhor. Só que no outro dia eu estava fazendo um trabalho no escritório grande, que estava falando o seguinte: tem uma funcionária, que é uma secretária, que ela se esforça tanto e ela faz tanto que ela faz mais do que eu peço. E quando ela faz mais do que eu peço repetidamente, ela gera prejuízo para o escritório. Então o que tem que estar primeiro? A empresa, o escritório. Se aquilo ali não está sendo obedecido, tem outros fatores ali envolvidos. Ela não está com foco no escritório, ela está com foco talvez em agradar demais o patrão, em agradar demais ali o chefe e conseguir alguma coisa pessoal com esse interesse. Ela não está focando no resultado do escritório. E a consciência de focar no treinamento do escritório deve ser a base da comunicação dentro de uma organização. Terceiro, treinamento de desenvolvimentos. E quarto é gestão de conflitos. Treinamentos e desenvolvimentos. Gestão de conflitos a gente vai falar na próxima palestra, que vai ser daqui a pouco. Vou dar um intervalinho para a gente dar uma respirada. E a gente vai falar sobre como lidar com pessoas difíceis. E aí a gente vai trabalhar um case que eu trouxe sobre um treinamento e desenvolvimento. Como deve ser um treinamento e desenvolvimento, quer dizer, a maneira que eu trabalho. Eu posso vir aqui e dar um treinamento padrão para uma organização. O pessoal vai aprender? Vai, é o suficiente? Não. Agora, eu posso conversar com o diretor, posso conversar com o sócio, posso passar uma pesquisa e aí eu vou trabalhar um treinamento adequado. Quando a organização permite. Porque tem diretor e tem presidente que chega e fala assim: não, tem que ser desse jeito, o treinamento tem que ser assim, esses são os meus problemas. É outra história. Mas eu vou trazer aqui um case para vocês depois do intervalo, que vai falar exatamente como é que eu montei o treinamento e o resultado que deu. Beleza? Então, intervalinho de quê? 10 minutos?